O início do século XX foi marcado por um progresso na revolução tecnológica. Entre as novas áreas de desenvolvimento científico estava a aeronáutica. Diversos inventores estavam em uma corrida contra o tempo para serem responsáveis pela criação da primeira máquina voadora mais pesada que o ar. E o avião é o resultado da combinação dos trabalhos desses idealizadores. Mas não se pode negar que o brasileiro Santos Dumont e os irmãos norte-americanos Wilbur Wright são um dos pioneiros da aviação que receberam mais notoriedade nesta disputa. E até hoje geram controvérsias sobre quem afinal foi o primeiro a ter o sucesso na criação da máquina voadora mais pesada do que o ar. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje eu vou mostrar quem realmente inventou o avião. Mas antes eu quero que vocês deixem o seu like, não custa R$1. Oi, R$2. R$1 não custa R$1. Então bora pro vídeo. Conhecido como o pai da aviação por ter sido o primeiro a realizar um voo a bordo de um avião a motor, sem a necessidade de rampas de lançamento, Alberto Santos Dumont é um dos principais nomes da história brasileira e sua proeza são consideradas orgulho nacional. Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, em Minas Gerais. Dumont desde cedo demonstrou interesse pelo funcionamento de máquinas e sua construção. Desde aos 7 anos de idade aprendeu a dirigir as locomotivas da propriedade e aos 12 anos era considerado um maquinista hábil. O que você fazia com 12 anos, cara? Me diga aí. O cara é um gênio. Estimulado pelo pai, começou a estudar mecânica. Com 18 anos realizou uma viagem à Inglaterra para aprimorar o inglês. Depois seguiu para a França, onde escalou o Monte Branco e reforçou sua paixão pelas alturas. Um ano mais tarde, foi emancipado pelo pai e voltou à França para se dedicar ao automobilismo e os estudos da ciência, engenharia, mecânica, eletricidade e aeronáutica. Após a morte do seu pai, Santos Dumont volta mais uma vez à França, em 1897. Aos 24 anos, desta vez de forma definitiva, ele passa a se dedicar ao balonismo. A sua primeira criação foi um balão chamado Brasil, que significa Brasil em francês. Este foi o menor balão criado até então e se diferencia dos demais balões por ser inflado com hidrogênio ao invés de ar quente. Em 1904 havia 3 prêmios de aviação em andamento na França, que são esses que estão aí aparecendo na tela. O mais cobiçado por Dumont era o prêmio Deutsche Achterbahn, que pedia que a aeronave voasse 1000 metros em circuito fechado, sem auxílio de balões ou catapultas para decolagem, e ia oferecer 50 mil francos ao vencedor. Por causa disso, ele começou a sua invenção, que é a sua criação mais famosa, o 14 bis. O 14 bis tinha 10 metros de comprimento, 4 metros de altura e 12 metros de envergadura, atingindo 30 km por hora. Pesava 205 kg. As asas eram fixas a uma viga. Logo à frente ficava o leme e na outra extremidade era posicionada a hélice e o motor de 24 cavalos. E o piloto conduzia a nave em pé. Após realizar uma série de testes e ajustes, no dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle em Paris, Santos Dumont realizou o primeiro voo a bordo do 14 bis, para uma plateia de cerca de 1000 pessoas, e na presença da comissão oficial do Aeroclube da França. A aeronave percorreu 60 metros em 7 segundos, a uma altura de 3 metros. O entusiasmo da plateia foi imenso e até os juízes ficaram emocionados. Por esse feito, Santos Dumont se tornou conhecido como o pai da aviação. Entretanto, anteriormente, em 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wright já haviam realizado em sigilo o primeiro voo com o Flyer 1, na presença de poucas testemunhas. O avião percorreu 37 metros em 12 segundos, a uma velocidade de 10,9 km por hora. E teve a decolagem auxiliada por um sistema de trilhos. Foram realizados ainda outros voos que acabaram por danificar a aeronave, a qual não pode ser mais utilizada. Os inventores informaram à imprensa a sua realização, porém não foram levados a sério, pois até aquele momento ninguém os conhecia. O encontro somente aconteceu em 1908, quando os irmãos finalmente viajaram a Paris com o objetivo de participar de uma festa aérea pelo Aeroclube da França. Nesta ocasião, o trabalho de Santos Dumont e dos irmãos Wright finalmente puderam ser comparados. Enquanto o 14 bis realizava voos em círculo como um balão, o Flyer 3 possuía um sistema de 3 eixos que permitia a realização de curvas mais controladas
e realizando manobras no formato de um 8. Além disso, o Flyer conseguia se manter em pleno voo por horas. Era evidente que o trabalho dos irmãos já vinha de muitos anos. Posteriormente, o voo de 1903 com o Flyer 1 passou a ser reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional como o primeiro voo realizado com a máquina mais pesada que o ar. Imagina que você se perguntou, então quem foi o primeiro a fazer um voo com a máquina voadora mais pesada que o ar? Pelas regras estabelecidas pelo Aeroclube da França, que naquela época era a instituição aeronáutica de maior prestígio do mundo, só seriam consideradas para a competição dos prêmios as invenções da máquina que pudessem decolar de forma autônoma, fossem completamente controladas pelo piloto e as demonstrações fossem supervisionadas pela comissão da instituição, o que só poderia acontecer na França. Levando então isso em conta, Santos Dumont foi sim o autor do primeiro voo com a máquina voadora mais pesada do que o ar, de forma autônoma e com presença da comissão avaliadora do Aeroclube da França. Mas tem sempre alguns historiadores querendo problematizar tudo, questionando bastante o fato do 14 bis ser uma máquina efetivamente controlada. Com suas inúmeras alavancas e comandos, a aeronave funcionava muito como um balão. Já no caso dos irmãos Wright, o Flyer podia ser controlado com mais eficiência, porém não era capaz de levantar voo sozinho. Os dois têm pontos negativos. Depois do histórico voo com 14 bis, em 1906, Santos Dumont entrou num período de depressão. O sucesso com aeroplanos parecia não mais animá-lo. Ele acusava os amigos de terem abandonado. Em 4 de janeiro de 1910, sofreu um acidente sério com um Desmosile, o seu avião de uso pessoal. Foi a última vez que pilotou uma aeronave. Sua saúde piorou, passou a ter visão dupla e forte crise de vertigem. Em 1914, quando a Alemanha declarou guerra à França, o brasileiro decidiu colocar-se a serviço do seu país adotivo. Mas os militares franceses chegaram até ele primeiro. Os vizinhos haviam denunciado, pois pensavam que o time do estrangeiro, que observava o mar com um telescópio de fabricação alemã, era um espião do Kaiser. A polícia revirou sua casa e, após verificar o equívoco, pediu desculpas. Mas Santos Dumont não perdoou a sua suspeita de ser um traidor. Numa explosão de raiva, jogou todos os documentos aeronáuticos, os desenhos e as cartas de congratulações no fogo. O aviador passou a maior parte dos seus anos da guerra no Brasil. Em 1932, explodiu a Revolução Constitucionalista, que colocou paulistas e as tropas federais em campos opostos. Os médicos sugeriram que Santos Dumont deixasse a cidade de São Paulo e fosse morar num lugar mais tranquilo. Jorge o levou para um hotel no Guarujá. Todas as manhãs acordava mais cedo e escondia os jornais, na tentativa de ocultar do tio doente as notícias do conflito. No dia 23 de julho de 1932, os dois estavam no saguão quando escutaram o avião bombardear um alvo próximo. Testemunhas dizem que ainda ouviram falar: "Nunca pensei que a minha invenção fosse causar derramamento de sangue entre irmãos." Jorge, que sempre temia deixar o tio sozinho, voltou para o quarto e o encontrou pendurado com o pescoço amarrado e 2 gravatas presas ao gancho da porta do banheiro. Santos Dumont, aos 50 anos de idade, estava morto. O suicídio de Santos Dumont foi ocultado do conhecimento público durante décadas. Afinal, o ato de tirar a própria vida não cai bem para um herói nacional. Agindo sob ordem do governo, o médico legista forjou atestado de óbito, declarando que o aviador havia morrido devido a uma parada cardíaca. Agora eu sei que vocês estão ainda se perguntando quem foi que criou o avião. Isso aconteceu graças aos esforços de diferentes inventores com o sonho de voar. Cada um com seu modo deixou um legado indispensável para a aviação dos dias de hoje. Galera, então esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, clique no gostei para ajudar. Se inscrevam no canal para me ajudar muito. Compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!